Esforço vence talento, eles dizem. Imagina você treinar durante toda a sua vida num sonho que de início não era seu, que foi implantado em você durante todo esse tempo para no dia você perder para alguém que nunca se esforçou em nada. Se você já assistiu Kung Fu Panda, sabe de quem estou falando. Tai Lung é bem injustiçado. Desde criança ele treinou para ser o dragão guerreiro, para no final, um panda cair do céu e ser escolhido por causa do destino. Tai Lung só perdeu por causa do roteiro. A história dele se assemelha muito com a do Rodrigo, o jogador mais subestimado e injustiçado do futebol atual. O verdadeiro significado de pouca mídia e muito futebol. Fundo, entra por dentro, Luka Modric, Rodrigo, escapa no Witzel, vai na jogada individual, Rodrigo! Golaço do Rodrigo! O brasileiro fez fila! Rodrigo Silva de Góes nasceu em Osasco, São Paulo, no dia 9 de janeiro de 2001. Desde novo, o atacante já impressionava e logo começou a ganhar destaque no futebol juvenil. Ele foi federado pelo São Paulo, jogando no futsal, mas a base do tricolor paulista não prestou atenção no garoto. Ele começou no futebol mesmo atuando pelo Santos. O pai, Eric Góes, foi jogador profissional. Lateral direito, rodou por Ceará, Criciúma, Linense e outros times menores. Ainda tinha gás para continuar a carreira quando o filho despontou. Aos 32 anos, ele preferiu se dedicar a cuidar da carreira do filho. E o principal conselho que deu ao Rodrigo foi ensinar que a vida de jogador não é só glamour. Rodrigo parece ter aprendido bem a lição. Das suas de Osasco aos profissionais do Santos, quem conviveu ou convive com ele usa quase sempre a mesma expressão para descrever o atacante: pé no chão. É algo longe de ser trivial para quem tem um contrato com a Nike desde os 11 anos de idade, e quase foi parar no Liverpool aos 16. Ele destruía nas categorias de base santista e não demorou muito para ir para o time de cima. Rodrigo fez a sua estreia na equipe principal do Santos durante um jogo do Brasileirão. Já em março de 2018, ele quebrou mais um recorde ao marcar um gol na Libertadores, tornando-se o jogador brasileiro mais jovem a alcançar essa conquista. Ainda pelo Santos, Rodrigo chegou a marcar um hat-trick em apenas 8 minutos diante do Vitória. As atuações do jovem jogador chamaram a atenção de gigantes times da Europa. Boa bola pro Vitor Ferraz, faz o cruzamento na área pro Dodô, de cabeça, tem defesa do goleiro, tem rebote. Joga pro Rodrigo, Rodrigo pra cima do Lucas, Rodrigo domina, Rodrigo faz a finta, Rodrigo chega, pé direito, Gabriel domina, vai encara do Aderlan, toca a bola por baixo pro Rodrigo, gol! Ele já estava com o contrato pronto para jogar no Barcelona, só faltava assinar. Mas depois desse hat-trick, surgiu o Real Madrid na história, e o Raio não pensou 2 vezes e assinou com os madridistas, em um acordo de 45 milhões de euros. Por lá, ele começou no Real Madrid Castilha, mas mostrou muita personalidade logo de cara. Mira, ahí está, mira de dónde arranca. Se va en velocidad y lo deja clavado al utiliza, fíjate que le pega con la puntera fuerte. Rodrigo se adaptou rapidamente e subiu para o profissional ainda em 2019. Naquela época, o Real passava por uma reestruturação. Ele recebeu boas oportunidades para atuar em campo. Rodrigo estabeleceu mais um recorde em sua carreira. Em novembro daquele ano, trick contra o Galatasaray na UEFA Champions League. O Raio se tornou o brasileiro mais jovem a marcar na competição e o mais jovem a completar um hat-trick perfeito, utilizando sua perna esquerda, perna direita e a cabeça. E ainda deu uma assistência. Em sua temporada de estreia pelo Madrid, Rodrigo marcou 9 gols e deu 3 assistências em 29 partidas. Mas foi na temporada 2021-22 que o mundo passou a conhecer melhor esse jovem atacante brasileiro e começou a prestar mais atenção em seu futebol. O Real ainda não estava 100% reformulado, não era o favorito na conquista de títulos expressivos e não botava medo em ninguém. Mas depois do que aconteceu na Champions naquela temporada, tudo mudou. Rodrigo começou a ter mais oportunidades em campo. Ele ainda era reserva, mas entrava com frequência. Enquanto o Vinícius Júnior começava a construir sua moral pela Europa, o Rodrigo silenciosamente esperava o momento certo para chocar o mundo. Depois de uma remontada histórica para cima do Paris Saint-Germain nas oitavas de final e depois de meter 3 a 1 no Chelsea fora de casa, o Real foi jogar o jogo de volta das quartas com muita moral dentro do Santiago Bernabéu. Porém, eles viram o Chelsea fazer milagre. Os caras meteram 3 gols e estavam com a classificação. Aos 35 do segundo tempo, Carlo Ancelotti levantou a sobrancelha, olhou para o banco de reservas e chamou o Rodrigo. O Raio entrou e depois de 2 minutos, fez isso. Trabalha pro Modric, tenta o passe longo, Rodrigo! Gol! O gol levou a partida para a prorrogação, e depois o Benzema deu a vitória para o Real Madrid. O feito de Rodrigo foi intitulado como Gol Salvador. O time merengue foi jogar semifinais contra o Manchester City, e lá em Manchester fizeram um jogão.
4-3 para o City. No jogo de volta no Santiago Bernabéu, Rodrigo começou no banco e o Real estava dando adeus à classificação porque perdia por 1-0. Depois do gol do Mahrez, alguns torcedores já começaram a ir embora do estádio porque a vitória parecia impossível. O zagueiro Nacho olhou para os companheiros e disse: "Acredita até o final." Porém, Carlo Ancelotti olhou para o banco de reservas novamente e chamou o Rodrigo. Mesmo assim, o Real sofria nos minutos finais do jogo e a vitória estava muito distante. Vem Manchester City de novo, Cancelo, adiantou bastante, Grealish, vai ganhando de todo mundo, sensacionalmente, Logan, Grealish ameaçou, fez a fita, passa, a bola vai ali. Até que aos 44 minutos, a estrela de Rodrigo apareceu, e ele marcou. Deixa eu ver o levantamento, segundo pau, Benzema pro meio, gol! O Real não está morto! O Real ainda precisava de gol para ir para a prorrogação. O árbitro deu 6 minutos de acréscimo e a estrela de Rodrigo apareceu novamente. Se manda todo mundo, Carvajal, pressão do Real Madrid, vem cruzamento, Rodrigo! Rodrigo! Olha o raio aí! Gol! Rodrigo! Depois, o Real Madrid marcou mais um de pênalti e venceu por 3-1. Se classificou para a grande final. Rodrigo se tornou o primeiro jogador a marcar 2 vezes nos acréscimos do segundo tempo de um jogo de mata-mata da Champions. O Real foi para a final contra o Liverpool e venceu por 1-0 com o gol do Vini Júnior. Vini e Raio conquistaram o primeiro troféu de Champions. Rodrigo estampou diversos jornais do mundo inteiro e passou a ser assunto em diversas rodas de conversas de boleiros. Foram 49 partidas, 9 gols e 10 assistências em 2021-22, Champions League e Campeonato Espanhol conquistados. Rodrigo sempre foi um ponta diferenciado, técnico, habilidoso, inteligente, veloz, versátil e driblador. Ele é o típico cara capaz de cumprir qualquer função ofensiva dentro de campo, e com isso, ele conquistou sua moral no time espanhol. Na temporada seguinte, o clube concedeu a camisa 11 para o Raio. Ele se tornou titular absoluto pela ponta direita e começou a ter mais minutos em campo. Torneios e vai ser muito útil para a seleção. Rodrigo virou, bateu golaço! Falávamos justamente dele, é nada que ele fez esse gol. As faltas cometidas, muito próximo. 8 para a equipe do Mallorca, 7 para o Real Madrid. Olha a chegada! Gol! Rodrigo! É mais um gol brasileiro! No final de 2022, tivemos a Copa do Mundo do Catar. Rodrigo, mesmo vindo de ótimos jogos pelo Real Madrid, era reserva. Ele jogou todos os jogos do torneio, mas todos saindo do banco, exceto pela partida contra o Camarões em que o Brasil foi derrotado. O Brasil foi eliminado nas quartas de final para a Croácia, e o Raio deu apenas uma assistência na competição e ainda perdeu um dos pênaltis nas cobranças alternadas contra os croatas. De volta aos jogos do Real Madrid, Rodrigo, titular absoluto, fez bons jogos, mas dessa vez o time caiu nas semifinais da Champions para o Manchester City e não deu para fazer mágica. No Campeonato Espanhol, um outro destaque que teve foi a partida contra o Sevilla. Se liga só. Rodrigo também vem. Rodrigo! Gol! O que chamou a atenção mesmo foi o que aconteceu no jogo entre Brasil e Argentina. Dentro do Maracanã, os torcedores começaram a sair na mão. Os jogadores argentinos disseram que não iam jogar enquanto a confusão não fosse controlada, tanto que desceram para o vestiário. Na volta aos gramados, Rodrigo virou para os hermanos e disse que eles eram covardes por terem saído de campo durante a confusão nas arquibancadas. Messi teria respondido: "Como somos covardes, somos campeões mundiais. Por que covardes? Olha sua boca." Rodrigo virou para ele e disse: "Campeões mundiais, né? Todos nós sabemos como vocês ganharam. Cagão. Cagão sim." A leitura labial foi feita pelo canal TIC Sports da Argentina. Depois, os dois continuaram conversando, e o Rodrigo faz não com a cabeça para o Messi, que fica mexendo a braçadeira de capitão, mostrando as estrelas que representam os títulos da Argentina. No minuto 7 do jogo, Messi vai até o Rodrigo e volta a falar com ele. Marquinhos intervém. Messi diz: "Somos campeões do mundo. Cagões de quê?" Por fim, Messi faz outro gesto em direção ao Rodrigo. 2 dias depois, o Raio começou a receber ofensas raciais de argentinos na internet por causa disso, e o Messi não se manifestou sobre o caso.
Eu não sei se foi motivado por isso, mas depois desse fato, o Rodrigo mudou e muito. Na temporada 2023-24, o Raio simplesmente fez a melhor temporada da sua carreira até agora. No começo, ele fez péssimos jogos pelo Real Madrid e ele começou a ter essa reserva por um tempo. Muitos acharam até mesmo que ele seria vendido pelo Real Madrid em breve, porque havia alguns times interessados em seu futebol. Rodrigo estava, de certa forma, perdendo a moral por lá. Mas o jogo contra o Valência pela 13ª rodada, ele voltou para quebrar. O Real castigou. O Raio deu 2 assistências para o Vinícius e marcou 2 gols que deu a ele ainda mais gás e ânimo para os jogos seguintes, porque 6 dias depois, contra o Cádiz, ele bagunçou e destruiu. Rodrigo começou a jogar pela ponta esquerda porque o Vini se lesionou em um jogo pela seleção brasileira, e ele fez valer a pena a oportunidade que recebeu, fazendo 2 golaços. Solta para Rodrigo, Rodrigo carrega, Rodrigo tocou, Bellingham tá por ali, Rodrigo! Golaço de Rodrigo para o Real Madrid! Rodrigo vem embora, Rodrigo tá com tudo, Rodrigo! 2 gols e 1 assistência para conta. No jogo seguinte contra o Granada, Rodrigo marcou de novo. Foram 5 gols e 3 assistências em 5 jogos consecutivos. A moral voltou. E contra o Atlético Bilbao, ele mostrou que na ponta esquerda ele destrói. E lá vem pro ataque, velocidade, Rodrigo trazendo o Real Madrid, pode arriscar o chute, ele bateu pro gol! Gol! Rodrigo! Pra levantar os torcedores do Real. No lance começou com o Rudiger, que bolão, Rodrigo pintou segundo! Gol! Rodrigo no Real Madrid era capaz de jogar em qualquer lugar no sistema ofensivo, um jogador de uma versatilidade tremenda, capaz de destravar defesas com muita facilidade. O desempenho de Rodrigo na vitória do Real Madrid por 2-0 pelo Atlético Bilbao reviveu um debate. Será que o atacante é sacrificado quando não atua na esquerda? Com seus 2 gols, o Raio mostrou que tinha melhores números na ausência de Vinícius Júnior, e o tema entrou em discussão na Espanha. Rodrigo no Real Madrid na temporada 2023-24 estava assim, com Vinícius Júnior 6 gols e 6 assistências em 28 jogos. Sem Vinícius Júnior, 9 gols e 2 assistências em 14 jogos. Total de 15 gols e 8 assistências em 42 jogos. Pela primeira vez, ele alcançou a marca de 10 gols numa edição do Campeonato Espanhol. Em declarações ao jornal El País, Rodrigo admitiu que joga melhor por aquele lado. E foi além. Para ele, o Real Madrid potencializa quem ocupa aquele setor. É verdade que ele na esquerda voa melhor. O estilo da equipe sempre favorece quem joga na esquerda. Foi muito bem e quero ir também pela direita. Jogava bem, mas os gols não saíam. Questionado sobre o tema, Carlo Ancelotti não alimentou qualquer debate sobre uma possível mudança de posicionamento dos seus titulares, e se limitou apenas a elogiar o camisa 11. Ele fez a diferença, é o que faz e o que tem que fazer. Agora, todo mundo pode dizer que é melhor na esquerda, mas para mim, Rodrigo vai bem em todos os lugares. Não nos esqueçamos que ele marcou 2 gols em uma semifinal de Champions quando estava pela direita, disse o treinador italiano se referindo à vitória contra o Manchester City em 2022. E falando em Champions, nessa temporada 23-24, o Rodrigo também jogou muito. Primeiro, um gol de cobertura contra o Braga. Vinícius está aberto aqui pela esquerda, para ele, Vinícius devolveu para Rodrigo! Golaço! Olha o Raio aí! Depois, um jogo especial foi contra o Napoli. O camisa 11 destruiu. Ele fez esse golaço para empatar o jogo. Vamos ver a resposta do Real Madrid com Brahim Dias. Para Rodrigo, para o Raio! Golaço! Escataplau! Gol! Você tá demais, Rodrigo! Você tá demais, Rodrigo! Pois é, o moleque tava demais. Rodrigo marcou um gol em cada confronto da semifinal contra o Manchester City, e no total fez 5 gols e 3 assistências em 3 partidas da Champions. Depois de vencer o Dortmund na final, o Real conquistou o título e o Rodrigo fez a melhor temporada da carreira. 51 jogos, 17 gols e 9 assistências. Ganhou a Supertaça da Espanha, o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões, além do Mundial de Clubes, é claro. Jogou muito. Pela seleção, ele fez alguns gols nos amistosos, mas na Copa América, o time inteiro do Brasil foi uma meba.
ridículo e não vale nem a pena comentar. Mas o que chamou a atenção mesmo foi que o Rodrigo, apesar da temporada incrível que fez e dos títulos que conquistou, não esteve entre os 30 melhores jogadores do mundo no ranking da revista France Football, entidade que entrega a bola de ouro. Jogadores que nem sequer conquistaram títulos estavam na lista, enquanto o Rodrigo não. E ele, além de ironizar a premiação em suas redes sociais, também disse ter ficado chateado por ter ficado de fora da lista. Não, fiquei chateado, acho que eu merecia, acho que eu fiz uma temporada, eu merecia estar lá, sem desmerecer todos os jogadores que estão lá, acho que também fizeram por merecer, fizeram boas temporadas, mas acho que eu tinha lugar lá pelo menos entre os 30 e foi uma surpresa, né, como eu falei, eu esperava, mas não tenho muito o que fazer, não sei eu que decido essas coisas, só tenho que jogar, trabalhar todos os dias, é o que eu vou continuar fazendo e vamos para a próxima. Fiz um post assim, né, meio debochando um pouco, e muita gente como comentava, muitos meus companheiros do Real Madrid também comentavam sem entender, mas não tem, como eu falei agora, já não tem muito o que ficar falando, todo mundo já sabe da minha indignação, que é de todo mundo, mas agora é daqui para frente, é continuar fazendo as coisas bem e vamos pro próximo. Além disso, na seleção pelas eliminatórias contra o Equador, ficou evidente a quantidade de erros cometidos pelo Vinícius Júnior durante a partida. Rodrigo marcou o único gol, e vários internautas começaram a comentar que ele é muito subestimado. Raio recebeu vários elogios por ser o único que estava dando raça nos jogos da seleção, com o mau desempenho recorrente do Vinícius em campo, enquanto um ganha a antipatia dos brasileiros, o outro está sendo enaltecido. Isso não quer dizer que há uma comparação entre eles, apenas que as fases são diferentes. Mas se tratando de Real Madrid, recentemente também houve polêmicas. Depois da chegada de Kylian Mbappé, a expectativa era de que pudéssemos ter algumas polêmicas, já que o Tartaruga causou um alvoroço lá no vestiário do Paris Saint-Germain com Lionel Messi e Neymar no passado, e as tretas do Madrid já começaram. Ao menos é o que parece, mas não por causa do Mbappé. Depois que o francês chegou, a mídia espanhola começou a dizer que existe agora um novo trio no Real Madrid, o trio BVM, Bellingham, Vinícius e Mbappé, deixando o Rodrigo de fora. Em um grupo de fãs, o brasileiro escreveu: "Na La Liga, qualquer ponto faz a diferença no fim. Tô feliz pelo gol e o crescimento do time." Falaram semana passada do trio Bellingham, Mbappé e Vini, mas vão ter que colocar o R de Rodrigo nessa sigla aí. Temos o quarteto ofensivo e todo o restante do time. Cada um tem sua importância nos jogos e vai mostrar seu valor nas diversas competições que vamos disputar. Depois do print vazado, ele voltou atrás e decidiu apagar sua publicação. Estaria Rodrigo sendo excluído dos holofotes no Real Madrid? Rodrigo é técnico, versátil, polivalente, veloz e habilidoso. Seria ele um dos jogadores mais subestimados e injustiçados da atualidade?